É, eu vou te introduzir aí, depois você já pode começar a palestra, tá bom, Bruno? Perfeito. Então, hoje a gente vai ter um mini curso de interpretação de achados histopatológicos em lâminas HPV positivo, com a participação do Dr. Bruno Henrique Godoy, graduado em biomedicina e mestre em engenharia biomédica na Universidade do Vale do Paraíba, na Univap. Durante a iniciação científica, ele desenvolveu, em conjunto com as professoras Isabel Carvalho e Cristina Pacheco, o projeto sobre a ação da taurina como agente citoprotetor. Ele foi orientado em sua dissertação de mestrado em foco no estudo de terapia fotodinâmica, utilizando alumínio, nossa, essa palavra é difícil, hein, Bruno? Fitalucianina. Fitalucianina tetrasulfonada, uma análise química, física e biológica dos mecanismos terapêuticos, pelas professoras Cristina Pacheco e Juliana Ferreira. Durante os anos de atuação no Instituto de Pesquisa da Univap, ele participou ativamente dos laboratórios de dinâmica e compartimentos celulares, laboratório de biologia celular e tecidual, sobre a teoria dos professores Cristina Pacheco e Newton da Silva Soares, onde adquiriu experiência acadêmica em gestão e coordenação de ambientes laboratoriais, avaliação toxicológica in vitro, microscopia óptica, fluorescência e eletrônica, citometria de fluxo, cultura de células animais e desenho experimental e otimização de rotinas. Um belo currículo, hein, Bruno? Nossa senhora. Vocês pegaram no LinkedIn assim, ó, ficou maravilhoso. Top. Bom, gente, eu que agradeço mais uma vez vocês me chamarem para uma reunião dessas e dessa vez como palestrante. Ano passado a gente trabalhou um pouco com bioquímica, né? Bioquímica clínica, e dessa vez a gente está trabalhando com citopatologia, áreas totalmente diferentes, porém com as suas similaridades em alguns pontos. Quero agradecer mais uma vez, então, a toda a coordenação, ao professor Léo por estar aqui presente, faz muito tempo que eu não o vejo. Vejo alguns rostos familiares, é muito interessante isso. Espero, então, que todos aproveitem e gostem um pouco desse mini curso. Eu tentei abordar da melhor forma possível. Eu vou até confessar para vocês que eu tive que mudar a apresentação de última hora, porque a primeira vez que eu li de antemão rápido, né? E anotei interpretação de achados citopatológicos em lâminas de HIV positivo. Então eu tinha montado uma apresentação para HIV, isso até 2 dias atrás. Estava tudo certo, já tinha deixado tudo bem esquematizado, e daí quando eu li novamente era HPV, eu falei, nossa, é muito mais tranquilo. Tinha passado noites estudando sobre HIV positivo e algumas lâminas com resultados importantes para mostrar para vocês, né? Bom, mas vamos lá, vamos conversar um pouco sobre citopatologia hoje. E eu acredito que todos vocês já tenham tido um contato com citopatologia, ou se não tiveram um contato com a aula em si de citopatologia, tiveram contato com a matéria de histologia, que são matérias meio que complementares. Uma vai complementar a outra e as duas vão facilitar o seu entendimento, principalmente quando nós estivermos falando de citopatologia aplicada à parte oncológica. E quando nós falamos de HPV, literalmente, estamos ligados muito a isso, a citopatologia voltada muito à saúde da mulher e muito voltada à citopatologia oncótica. Então, aproveitando então desses conhecimentos que a gente adquiriu ao longo dos anos, principalmente na área de cultura de células, principalmente na área de microscopia, nós fomos nos aprofundando um pouquinho a mais. Eu não sou citopatologista, mas eu tenho um conhecimento bem, eu posso dizer assim, robusto sobre alguns temas importantes, principalmente sobre modificações celulares. E é isso que acontece na citopatologia. Mas, antemão, vamos conversar um pouco e vamos descobrir qual é o grau de entendimento de vocês de citopatologia, e eu quero ver se até o final, pelo menos desse mini curso, vocês começam a entender um pouco melhor qual é a dinâmica de um citopatologista trabalhando, o que ele encontra, por exemplo, em infecções com HPV. Não acredito que nós conseguimos abordar todos os aspectos de forma perfeita. Isso daqui dá um curso inteiro, uma pós-graduação inteira. Porém, a gente vai pegar uns pontos chaves que despertem tanto a curiosidade quanto facilitem vocês na hora de estarem trabalhando temas similares. Tudo bem? Então, vamos conversar um pouco mais.
Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que perguntar é o que é citopatologia, onde que ela começou, como que ela surgiu, quem que foi responsável por ela, por que nós estudamos citopatologia, como que ela se tornou uma vertente importante de estudos hoje em dia. E daí a gente volta na história de Papa Nicolau, que na verdade era um médico grego, de nacionalidade grega, atuou muito tempo durante a Primeira Guerra Mundial. E depois da Primeira Guerra Mundial, no período entre guerras, ele mudou para os Estados Unidos e iniciou alguns estudos nas universidades de Nova York, se eu não me engano. Lá na Universidade de Nova York, naquela época, você ainda estava com a medicina ainda em grande desenvolvimento, principalmente no período entre guerras, e nesse momento, as mulheres sofriam com, na verdade, não só naquele momento, mas em todo até ali, nós tínhamos um grande problema com câncer causado principalmente no colo do útero, que era uma forma de morte meio que silenciosa para as mulheres. As mulheres sofriam muito, porém não se tinha um diagnóstico pronto. Só descobria-se quando que o câncer ele estava presente na mulher, quando ele já estava em uma fase mais avançada, vamos dizer assim. Não se tinha um prognóstico auxiliando a evolução, a assistir a evolução desse câncer, ou assistir uma possível agravamento desse quadro. Então, com isso, o Papa Nicolau ele teve algumas ideias, e entre essas ideias que ele teve foi, basicamente, vamos dizer assim, trabalhar com raspados celulares da região colo-cervical da mulher. E daí é importante que a gente revise um pouquinho da anatomia humana, principalmente do trato genital feminino, e a gente lembre ali que o aparelho reprodutor feminino ele vai estar composto ali pelo canal vaginal, e logo em seguida vem o colo do útero, que é a primeira entrada, em seguida vem o útero, e lá dentro eu já tenho todo o meu órgão reprodutor. A gente vai ter uma imagem melhor para discutir isso, mas o importante é que ele, fazendo alguns testes com ratos dentro do laboratório, entendeu que era interessante o raspado dessa região, onde ele captava células saudáveis e células alteradas, fazendo um possível diagnóstico de um início de uma alteração celular importante que poderia chegar a um diagnóstico de câncer ou uma lesão pré-cancerígena. Assim, ele trabalhou praticamente a carreira dele inteira. Então, ele trabalhou em métodos tanto de coloração, ele trabalhou tanto em métodos de identificação. Aí, nós já tínhamos em si a medicina bem desenvolvida no quesito de biópsias. Hoje, todo mundo conhece que uma biópsia é quando você retira um pedaço do tecido, certo? Então, retiramos um pedaço do tecido, aquele tecido vai ser corado, tudo bem? Através de imunistoquímica. Beleza, gente. Qualquer coisa também, se vocês quiserem, a gente abre e vocês podem fazer qualquer pergunta, não tem problema nenhum. Eu gosto dessa interação. Vamos lá. Então, pensando nisso, a histologia, né, a biópsia, é feita da seguinte forma: a gente retira um pedaço de um tecido, de um órgão, ele vai ser corado, fatiado, estudado em lâmina, como está a composição das células ali. E isso é o pesadelo, por exemplo, de todo estudante de biomedicina nos seus primeiros anos. Eu tenho certeza que todo mundo aqui, quando teve aula de citologia, de histologia, ia para a aula de laboratório e via aquelas lâminas maravilhosas, tudo rosa, e o professor falava: olha, isso daqui é tecido conjuntivo. Você falou: é tecido conjuntivo. Isso daqui é músculo. Você: é músculo. Mas tá tudo rosa, professor. Tá tudo rosa. Então, basicamente, a formação que a célula ocupa naquele determinado local, o jeito com que ela, vamos dizer assim, assume a sua posição, ela fica bem mais fácil de lidar quando a gente começa a entender outros conceitos, não só o conceito de coloração, pois nós atrelamos isso principalmente à identidade visual daquela célula. Tudo bem? Nós estamos muito acostumados com cores, várias cores. E se lembrarmos que a célula em si não tem uma cor bem definida, principalmente ela depende de uma coloração bem feita e bem explícita para demarcar uma determinada vesícula, um determinado componente intracelular, a gente fica refém dessas referências para então atribuir, por exemplo, uma morfologia, diagnosticar se ela está alterada ou não.
Foi dessa forma, então, que o citopatologista, né, o início da citopatologia ocorreu. Através dos estudos de Papanicolau, ele pega e compila todos esses conhecimentos através do raspado citopatológico de regiões, principalmente do colo do útero e raspados cervicais. Logo em seguida, isso vai ser adaptado mais para frente para outros tipos. Então, hoje nós temos, dentro da citopatologia em si, não só trabalhamos com câncer de colo de útero, ou só trabalhamos, ou só se trabalha, né, com raspados cérvico-vaginais, mas também trabalha-se, por exemplo, com pulsões, vai se trabalhar com raspados de epitélio ou raspados de ferida, vai se trabalhar com alterações, na verdade, em epitélios em forma geral, tudo bem? Mas, beleza, a gente entendeu qual era o conceito da citopatologia e como ela cresceu, como ela surgiu. A partir daí, é interessante a gente entender o motivo disso, né? Ela aparece a partir do momento que eu tenho um monte de mulheres morrendo, principalmente por câncer de colo de útero, e entender o motivo desse câncer se desenvolver e ele ganhar uma notoriedade a ponto de uma disciplina inteira ser dedicada só a ele. Então, por exemplo, nós temos estudos oncológicos ou oncologia dentro de uma faculdade de medicina, até mesmo de uma faculdade de biomedicina em alguns casos, onde você vai estudar basicamente o câncer, né? A dinâmica das células cancerígenas, como elas se desenvolvem e tudo mais. Já aqui, na citopatologia, você está basicamente, o início, a introdução e o desenvolvimento quase inteiro de um curso de citopatologia, ele vai gerar ao redor do epitélio do colo do útero. Então, ele vai ver ali a ectocervice, a endocervice, como que ela vai estar se proliferando, quais são as fases de proliferação, o que é um tecido saudável, o que é um tecido alterado, quais são as possíveis alterações, quais são alterações benignas, quais são alterações malignas. Porque, basicamente, esse é um tipo de câncer que acomete, vamos dizer assim, é o terceiro maior tipo de câncer, se eu não me engano, que acomete as mulheres. Então, mulheres têm muita prevalência de câncer de colo de útero. Ele pode existir por inúmeras consequências. Uma delas é o HPV. O HPV é um vírus que nós conhecemos como vírus do papiloma humano, né? Esse vírus, ele é potencialmente perigoso. Por quê? Porque ele tem uma capacidade mutagênica da célula muito grande. Diferentemente do HIV, que ele vai, por exemplo, restringir uma célula de se multiplicar, ou ele vai restringir uma célula de ir para frente, uma determinada linhagem celular de ir para frente, que no caso é o linfócito CD4. Aqui não. O HPV, ele incita a divisão celular, ele incita a multiplicação celular controlada por ele. E esse é um grande problema. Então, quando eu incito algo a se dividir, e principalmente algo a se dividir de uma maneira descontrolada, é a chance de ocorrer erros, principalmente na cópia desse DNA, erros na multiplicação desse meu material genético, e aonde eu chego a gerar o câncer. E como que se adquire o HPV, né? Como que gera-se, então, um grande problema? Uma das principais causas de HPV gerida no mundo, né, que são apontadas no mundo, são início da atividade precoce com múltiplos parceiros. Então, a pessoa que ela vai ter a atividade sexual muito cedo e com vários parceiros, sem saber a procedência, sem a utilização de materiais contraceptivos e até mesmo de proteção individual, como a própria camisinha, leva-se ao contágio com o HPV. Fora isso, existem outras correlações, por exemplo, de doenças que vão fragilizar o sistema imunológico, possibilitam a infecção de vírus oportunistas, como o próprio tabagismo, utilização prolongada de doses hormonais, como a utilização de anticoncepcionais, estão ou podem estar ligados a esses traços de favorecimento da progressão da doença do HPV, tudo bem, a infecção com o vírus do HPV, e isso tudo vai coordenar, então, alterações importantes. E daí, como eu disse para vocês, né, nós estamos falando aqui de uma matéria que é complicada já na faculdade. Hoje, meu intuito é que vocês entendam a dinâmica dessa matéria para que vocês consigam trabalhar ela de uma melhor forma. Com isso, acho que todo mundo está conseguindo enxergar bem a tela que eu estou compartilhando. Então, eu quero mostrar para vocês o que é o mais importante e o que nós estudamos em citopatologia e mostrar, então, como isso vai chegar lá nas alterações por HPV, tudo bem? Então,
temos pessoas aí que já tiveram contato com citopatologia, temos pessoas que não tiveram contato com citopatologia. Isso vai mais específico para quem nunca teve contato, tudo bem? Dentro da citopatologia em si, o que nós temos? Quando nós estamos estudando a criação ou como acontece a constituição desse epitélio aqui, principalmente do colo do útero, então a região que nós optamos por estudar é essa região aqui, olha. Aqui é o canal vaginal e aqui é o útero em si, certo? O colo do útero é essa região onde vai ocorrer principalmente a captação dessas células, tudo bem? É muito difícil fazer a captação das células dentro do útero, lá no fundo do útero, e as células da vagina em si, do canal vaginal, elas são células escamosas que estão diariamente sendo trocadas. Então, elas têm um peso diagnóstico muito baixo, dependendo do tipo de alteração que você está procurando. Porque elas constantemente estão sofrendo alterações decorrente do seu pH, decorrente da sua, da sua flora. Então, isso é muito importante. Já as células que são constituintes aqui da minha ectocervice, da minha endocervice, ou seja, da minha parte que está fazendo contato com o canal vaginal e da parte que está fazendo contato com a parte interna do útero, elas já demoram um pouco mais para ocorrer a descamação, porém são células consideradas células escamosas, ou seja, são células que vão gerar esse processo de escamação, vão ser substituídas, tudo bem? Esse tecido, esse tipo de tecido, ele tem uma característica importante. Eu gosto de pensar que ele é bem parecido com um Lego. E eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem pensar dessa forma que seja parecido como um Lego, tudo bem? A constituição de qualquer tipo de tecido, ela vai variar, mas basicamente todo tecido ele tem uma formação bem parecida, quando eu estou falando de um tecido. A gente vai ter uma lâmina basal ali embaixo, né? Uma lâmina onde vai entregar os nutrientes necessários para as minhas células se dividirem, ou para as minhas células continuarem vivas. Então, essa lâmina basal pode ser constituída por N tipos de substâncias, grande parte das vezes é tecido conjuntivo, um pouco de colágeno, várias artérias e veias passando por ali, arteríolas, levando os nutrientes. E logo em seguida nós vemos com uma camada que nós chamamos de células germinativas. Essas células germinativas são células interessantes. Grande parte das vezes a gente tende a chamá-las de células tronco ou células com potenciais muito grandes de divisão ou de especialização, diferenciação. Essas células germinativas, elas não tendem a sair dessa linha, dessa lâmina basal. Elas geralmente, por conta do metabolismo delas ser muito rápido, vamos dizer assim, decorrente da necessidade de muita proliferação, de muita divisão, ela fica grudadinha nessa minha lâmina basal. Então pensa assim que ela é um bloquinho pequenininho. Ela não pode ser muito grande, porque coisa muito grande gasta muita energia, ela tem que ser pequenininha, e ao mesmo tempo ela se multiplica várias vezes ao dia. Ou seja, ela vai estar sempre trabalhando. Então é uma célula que nunca para de trabalhar. Essa célula nós chamamos de células basais, tudo bem? Essa célula que vai estar ali próxima à minha lâmina basal, na minha camada germinativa, nós chamamos de células basais. Essas células basais são reconhecidas aqui, olha. Vocês conseguem enxergar elas, que são elas vistas de cima, vamos dizer assim, como se tivesse pego elas daquele montinho, e vocês estão vendo a formação basicamente quase comum de uma célula basal, tudo bem? Fora isso, depois que ela se multiplica, eu quero dizer que ela começa um processo de amadurecimento, vamos dizer assim. Lógico que existem vários fatores que a gente tem que levar em consideração, mas para ficar didático, para que vocês entendam, para que a gente consiga levar a linha de pensamento, eu quero que vocês pensem que essa célula vai amadurecer de uma forma com que ela vai começar a sofrer algumas transformações. Nesse processo de amadurecimento, é como se fosse a vida da pessoa. Ela nasce, é um bebê, é a minha célula basal. Logo em seguida, ela entra na adolescência ou na juventude. Essa adolescência, essa juventude, ela ainda não se desenvolveu por completo, ela ainda está se descobrindo. Grande parte das vezes eu vou ver, então, uma célula ali que está aumentando o tamanho do seu citoplasma, mas eu ainda não tive aumento, por exemplo, do seu núcleo, ou eu não enrijeci o seu núcleo também, porque pode isso acontecer, eu posso diminuir, ter um encolhimento desse núcleo. E ele vai ter características tanto de uma célula adulta quanto de uma célula ainda criança, vamos dizer assim. É uma célula basal. Se vocês olharem, ela lembra um pouco as minhas células basais, mas elas são denominadas como células parabasais, tudo bem? Então, acima da camada basal. Deixa eu desligar minha cafeteira aqui.
Logo em seguida, após essa célula parabasal, ela ainda sofre mais alguns processos de transformação, principalmente transformações hormonais, que vão estar influenciando aqui. Hormônios como o hormônio luteinizante, os hormônios testosterona, estrogênio e progesterona atuam diretamente nesses tipos de células e principalmente no ciclo hormonal delas, fazendo com que elas aumentem ou diminuam, ou até mesmo mudem, variem o tipo de célula predominante no local. Porém, num ciclo normal, o que acontece? Ela vai progredir para uma célula intermediária. Essa célula intermediária, ela já tem um citoplasma maior, mais robusto, porque ela é uma célula considerada uma célula de preenchimento, vamos dizer assim. Ela ocupa uma vasta gama desse meu epitélio. Então, dentro de um tecido, eu venho então com minha lâmina basal, as minhas células parabasais, minha lâmina germinativa, né, as minhas células germinativas. Venho com o que acabou de ser multiplicado das minhas células germinativas e está entrando no processo de amadurecimento, que é minhas parabasais, e logo em seguida as células que já amadureceram e estão num processo de preenchimento, que é as minhas células intermediárias. Após essas células intermediárias estarem há muito tempo já presentes aqui, e elas estarem bem distantes da minha lâmina basal e em muito contato, principalmente com o ambiente externo, com a mucosa vaginal, com a microbiota daquele local, ela se torna a minha célula escamosa, que é uma célula já pronta para iniciar o processo de escamação celular e ser substituída. Então, aqui a gente já colocou um conceito interessante. Se a gente pegar um bloquinho de Lego, dá para a gente montar certinho. Eu tenho as minhas células basais, que são os menores Legos, os pequenininhos a gente coloca lá embaixo. Logo em seguida a gente já muda essa cor, um Lego um pouquinho mais grosso, um pouquinho maior, que nós colocamos logo acima. Colocamos aquele Lego de 3 pinos, por exemplo, como sendo a minha célula escamosa intermediária, e a minha célula superficial, que é a minha célula que está pronta para ser descamada, ou a minha célula que está muito longe da minha camada basal, que é a última camada que eu tenho, tudo bem? Antes, lógico, de a gente falar, por exemplo, do muco, ou até mesmo da microbiota, que entra daí fatores como as bactérias, como fungos que estão ali presentes. A gente já tem, então, as camadas importantes. E elas vão se dispor de várias formas. Aqui, por exemplo, é um recorte de um tecido da camada do colo do útero, e vocês conseguem ver como que elas estão dispostas. E daí vocês vão olhar para mim e vão falar: bom, Bruno, você falou no começo do slide que você também não gostava de histologia e era tudo coisa vermelha, né? Tudo coisa rosa. E continua sendo coisa rosa. Grande parte de vocês estão olhando e falando: tá, eu não consigo diferenciar da mesma forma. Ou eu vejo uma diferenciação ou outra, porém, não tão fácil assim, Bruno. E eu concordo com vocês, realmente não é fácil. Se vocês derem uma olhada, eu consigo enxergar, por exemplo, ó, aqui, a partir da minha L1, aquela lâmina que eu falei para vocês da camada germinativa, certo? Bonitinho. Logo em seguida, eu venho com as minhas células parabasais, as minhas células intermediárias, e logo, por último aqui, né, que eu vou ter a minha camada L4, as minhas células superficiais e, por fim, as minhas células que já estão se descamando, as minhas células mortas. Bom, aqui tá difícil de enxergar. Mas e se a gente mudar para cá? Assim fica fácil. Fica didático, fica interessante. Não fica? Fica mais fácil da gente fazer as comparações. Se eu olhar aqui e olhar aqui, eu consigo fazer essa diferenciação? Eu acho que eu consigo de uma forma mais didática. Então, tentem olhar como sendo as células mais roxinhas, as células basais. Então, saindo daqui, vamos para cá, as células mais roxinhas são as células basais. Logo em seguida, ela é roxa porque, na verdade, ela tem muita proteína, ela está muito corada. Depois que ela se multiplica, essa proteína vai sendo perdida porque ela vai aumentando o espaço dela. Logo que ela vai aumentando o espaço, ela vai saindo de roxo e entrando no rosa. Então, ela é um pouco mais rosa, a gente consegue diferenciar as células parabasais. Tudo bem? Então, as células parabasais, ela tem um pouco mais de volume, um pouco mais perda de cor, vamos dizer assim, e elas vão estar expressas da seguinte forma. Já a camada L3 e L4, que nós vamos enxergar aqui, elas são um pouco maiores, são células extremamente grandes, extremamente espojadas, vamos dizer assim, são células que ocupam muito espaço, e elas já não têm mais aquela coloração que nós conferíamos antes. Aqui, eu já coloquei um padrão de cor que é muito comum no Papa Nicolau, onde a célula intermediária assume um padrão de cor azul e a célula superficial geralmente assume um padrão de cor vermelha. Isso não é 100% dos casos,
porém, dá para vocês começarem a se identificar e entender um pouco melhor como isso funciona. Então, dentro de um padrão assim, eu tenho um tecido saudável. Tudo bem. Se eu fizer hoje o Papa Nicolau de grande parte das meninas presentes aqui, vai estar um Papa Nicolau saudável, espero eu. Logo em seguida, quando nós vamos aqui embaixo, eu vou mostrar para vocês, isso daqui seria a constituição normal de um tecido, onde eu tenho, por exemplo, variações com as células parabasais na parte de cima, ou variações, parabasais não, as minhas células intermediárias na parte superior, ou variações onde eu tenho as minhas células superficiais presentes. Eu posso ter essa oscilação. Contudo, porém, entretanto, todavia, isso pode mudar. Aqui, por exemplo, eu mostro para vocês uma lâmina normal de um raspado celular. Como é que ocorre esse raspado celular? Bom, a partir disso daqui que vocês estão enxergando, pensem que vai acontecer a raspagem, e a raspagem ela é sempre do método externo para o interno. Já que isso daqui é a parte interna do meu tecido, ou seja, ele está muito mais próximo de regiões como músculo e tudo mais, pense que isso daqui sempre vai ser descamado. Então, o que vai ser levado embora quando eu estou fazendo a minha raspagem? Ou seja, a coleta do Papa Nicolau. Vai ser levado embora as camadas mais superficiais. Dessas camadas superficiais que vão ser levadas embora, a camada de células superficial e intermediária são as mais comuns de serem encontradas em tecidos saudáveis. Pensando assim, eu consigo enxergar aqui, basicamente, células intermediárias e células superficiais. Acho que aqui fica claro e ninguém consegue se perder, certo? Tá tudo bem? Todo mundo tá acompanhando até aqui? Acenem com a cabeça para mim ver que tá todo mundo bem, todo mundo sobrevivendo. Tudo bem. Beleza. Pensando nisso, eu também tenho outras amostras, por exemplo, células normais. Tirando as setas que a gente está trabalhando aqui, mostrando, por exemplo, alguns exemplos de metaplasia, a gente está olhando raspados que seriam considerados normais dentro de uma leitura citopatológica. Bruno, como é que eu sei que existe uma alteração? Da onde que acontece essa alteração? E daí a gente volta para o diagraminha de Legos. Lembrando daquele Lego anterior, para esse Lego aqui, tem alterações que eu consiga ver que seja visível? Por exemplo, no padrão de composição das paredes do Lego aqui? E agora vocês podem falar, vocês podem interagir, eu gosto. Existem alterações? Sim, não, talvez, mais ou menos. Pode mandar no chat, gente. Eu tô com o chat aberto. Beleza. Alterações visíveis. Seriam aonde? Seriam... Pode falar, gente. Quem desmutou aí pode dar o ar da graça. Da camada intermediária para superficial. Beleza. Bom, vamos lá. Para a gente não se... pensando nisso, olhando aqui, eu consigo ver alterações que ocorrem e, na verdade, basta a gente dar uma olhada no que a gente está enxergando e a gente começa a ver algumas coisas diferentes. Por exemplo, seria comum num tecido normal, onde, logicamente, num primeiro raspado celular, eu retirasse, por exemplo, tecido superficial e intermediário, eu encontrasse células parabasais e basais? Não. Concordam? Se vocês olham, vamos voltar lá em cima de novo. Se vocês olham nesse tecido aqui, nessa amostra do tecido, e se eu pegasse uma escova, vamos pensar até numa escova cervical, um cotonete, e eu fizesse uma raspagem, eu tiraria a camada L5, certo? Que seria a camada mais externa, a camada L4, que é onde vai estar a grande parte das minhas células superficiais, e assim, fazendo um esforço, nós conseguiríamos tirar a camada L3. Isso se fosse uma raspagem severa. Isso aqui num tecido bem compreendido. Beleza? Fazendo um esforço. Olha quanto de tecido eu estou tirando. Eu estou tirando bastante tecido. Certo?
Para mim chegar na camada L2 e L1, ou seja, na minha camada onde eu tenho células parabasais e basais, eu teria que estar tirando grande parte desse tecido. Isso significa que eu estou fazendo uma lesão, certo? Eu estou arrancando grande parte desse tecido. Então, não é comum você ter, então, em raspados citopatológicos de tecido normal, células basais e parabasais. Isso daí fica bem claro e fica bem fácil de distinguir qualquer tipo de alteração, principalmente de caráter mutagênico, ou principalmente que vai levar ao acarretar um câncer. Por quê? A gente vai ver mais para frente que o câncer, um dos critérios dele é o processo de indiferenciação das minhas células. Ele faz com que a minha célula ela volte cada vez mais numa célula mais simples, no caso, uma célula mais basal, não uma célula complexa. Tudo bem? Então, pensando aqui de novo, naquele diagraminha das alterações que nós estamos vendo, nesse caso aqui, se eu fosse fazer um raspado e fosse retirar, eu teria, por exemplo, células intermediárias e células basais aqui. E não faz sentido eu ter células basais quando eu estou falando de uma parte mais externa. E aqui a mesma coisa, tudo bem, a primeira camada são células superficiais, só que na minha segunda camada aqui eu tenho um pouco de células parabasais, que eu tenho tendo infiltrado de células parabasais presentes. Então, aqui eu já começo a entender como que ocorre as mutações ou as alterações no epitélio. E são alterações importantes do quesito citopatológico. Ou seja, toda vez que eu pego uma lâmina de citopatologia e está lá presente esses tipos de alterações, eu consigo já distinguir, por exemplo, um achado que pode ser um possível evento de câncer ou um possível evento de neoplasia, vamos dizer assim, quando a gente for entrar num jargão um pouco mais específico, tudo bem? Um carcinoma, uma lesão de alto grau, uma lesão de baixo grau, tudo bem? Mas e o HPV? Como é que ele vai atuar aqui? Como que ele vai fazer essas alterações ocorrerem? Tudo bem? O HPV é importante que a gente entenda só introdutoriamente o que ele vai fazer e como que ele ocorre. O HPV é um vírus. Ele é um vírus, hoje, que tem mais ou menos 200 tipos. Ele é um vírus considerado um vírus que vai ser um causador de papilomas, ou seja, ele vai gerar alterações a ponto que o epitélio que esteja recebendo essa carga viral ele seja modificado, levando à proliferação daquela região onde está com a carga viral exacerbada, gerando então deformações naquele epitélio, que a gente conhece como verrugas ou papilomas, tudo bem? Então é muito comum que exista a infecção por HPV. O HPV em si, ele não é um vírus extremamente, vamos dizer assim, maléfico. Grande parte dele não é cancerígeno, porém ele tem as suas cepas específicas que têm as suas características cancerígenas. Tudo bem? Pensando nisso, eu tenho alguns tipos que podem ser considerados de baixo risco e de alto risco oncogênico. Os mais conhecidos são o 16, o 18, o 33 e... eu acho que é 16, 18 e 33, se eu não me engano. Mas nós temos aí cerca de quase 40 tipos de 40 tipos de HPV que fica na região angiogenital ali, então que vai fazer infecção tanto anal, tanto do trato urinário, quanto do trato, no caso da mulher, que vai fazer tanto no trato vaginal. Então vai fazer todas essas alterações nesses tecidos específicos. Isso é importante a gente deixar claro. Bom, Bruno, mas a gente tem HPV que possa fazer alterações de outros locais do corpo? Sim, eu tenho HPV hoje que pode estar fazendo alterações, por exemplo, em tecido como epitelial normal, como na pele, regiões de contágio fácil e alterações. Eu tenho olho, pálpebra, boca, orelha, até mesmo as junturas das mãos. Isso é muito comum você ter e conhecer ou desenvolver. Sabe aquela verruga que ela aparece do nada e você não sabe de onde veio, para onde vai? Então, geralmente, é o vírus do HPV se manifestando. Ah, Bruno, mas isso daí significa que eu tive relação sexual e contraí esse tipo de vírus? Não, não necessariamente. Esse tipo de vírus ele pode estar presente em N motivos. Ele pode estar até sendo uma contaminação trazida, por exemplo, por um animal doméstico, uma vez que você tenha uma compatibilidade com a cepa viral que esteja presente naquele determinado local. Basta você ter o contato com esse vírus, principalmente regiões mucosas, e aonde ele entra em contato com o epitélio mais fragilizado, que ele vai se proliferar. Então é muito mais fácil de acontecer.
tudo bem? E como que é o percurso disso? Existe a infecção do HPV. Essa infecção, ela pode gerar ou não pode gerar lesões, e essa lesão pode ou não gerar um câncer. Isso é importante para a gente deixar destacado, tudo bem? Por quê? É igual qualquer tipo de vírus. Nenhum vírus ele entra e imediatamente ele causa o problema. Todo vírus ele entra, uma vez que ele entra em contato com a minha célula, aquele vírus ele vai entrar no seu processo de infecção, né, que é o processo de multiplicação daquele vírus. Então ele vai ter um pico de replicação do seu material genético, um pico de multiplicação da sua estrutura. E durante esse pico de multiplicação, vai ser onde vai começar a surgir alguns sintomas. Porém, esses sintomas eles só vão se tornar, vamos dizer assim, agudos quando ele chega no ápice da sua multiplicação, quando ele não consegue mais esconder do corpo, por exemplo, a sua presença. A partir daí, o nosso sistema imunológico ele já está apto, por exemplo, a entender que eu tenho uma infecção viral de N motivos ou de N fatores, e ele começa a responder a essa infecção viral. Só que a gente tem um problema. O HPV, ele vai alterar as minhas células do ponto de vista de proliferativo. Não só para que ele aumente a sua cepa ou ele aumente a sua carga viral, mas para que ele aumente o número de células que são possíveis células produtoras dessa cepa. E essas células elas não são destruídas, igual, por exemplo, uma cepa de HIV ou até mesmo uma cepa por exemplo, do coronavírus, que nós conhecemos, onde você infecta uma célula, ela se multiplica até um determinado ponto, e daí ele rompe essa célula para que ele multiplique outras células. O HPV ele tem uma facilidade de dominar o maquinário intracelular e fazer com que essa produção de vírus seja uma produção relativamente saudável. Então, ele não perde muitas células nesse processo. Pelo contrário, ele garante com que as células velhas continuem e fica multiplicando. O grande problema disso é ele desativa todas as restrições de multiplicação e de morte celular, então a minha célula não morre. Então ele já tem uma propensão para desenvolver um câncer a partir daí, quando eu inibo naturalmente as rotas de morte celular. Então, por exemplo, alguém aí, eu acho que grande parte de vocês já teve aula de patologia com a professora Mirella, ou patologia com o professor Carlos, e dentro da patologia vocês viram lá os tipos de morte celular. E entre esses tipos de morte celular, eu vou ter a autofagia ou até a mesma morte programada. E essa morte programada, ela vai ocorrer uma vez que a minha célula ela entenda que não é mais viável ela continuar se multiplicando por uma lesão no DNA ou, por exemplo, por insuficiente de nutrientes naquele determinado local. Então, ela se degrada para garantir que vai ter nutrientes para as outras células próximas ou para garantir que ela não vai perpetuar um erro, por exemplo, no código genético, ou um erro importante, ou inviabilizar o processo dela de multiplicação. O HPV, ele inutiliza esse sistema. Então, a célula, mesmo que ela esteja inviável de continuar se multiplicando, ela continua se multiplicando, garantindo, assim, a proliferação da cepa do HPV e garantindo um possível agente mutagênico ali naquele caso, né? Porque uma vez que eu forço essa mudança, eu faço com que ocorra, então, o aparecimento de novas lesões cancerígenas ou possivelmente cancerígenas. E é isso que é o grande problema. Por quê? Dentro do epitélio feminino, quando isso ocorre, ele ocorre de uma maneira silenciosa. A transmissão é feita através de relações sexuais e grande parte das vezes esse epitélio ele pode estar, ou ele geralmente está, em processos constantes de alteração. O epitélio feminino ele não é um epitélio, o epitélio genital feminino ele não é um epitélio estático. Pelo contrário, ele é um epitélio ativo, que sempre em renovação e sempre com alterações relativamente drásticas. Ou seja, ele cresce esse epitélio durante grande parte do ciclo menstrual em um determinado período e, de repente, ele decai. Ou seja, ele joga tudo aquilo lá que ele produziu fora para começar a produzir novamente. Isso significa o quê? Dentro de um ciclo menstrual, eu tenho a produção que sai desde a parte, vamos dizer assim, que seria parabasal até a minha célula superficial e volta depois para as minhas células parabasais. Então, você tem um aumento e uma diminuição muito grande, muito rápida, num período de curto de tempo, de células naquele determinado local.
Isso facilita N motivos. Isso facilita, por exemplo, infecções bacterianas com mais facilidade. Por isso que nós temos candidíase, nós temos candidíase, não, mas por isso que é mais fácil as mulheres terem, por exemplo, eventos como infecção de urina, candidíase, alterações na mucosa, ter endometrioses, alterações do aspecto do ponto de vista hormonal naquele meu tecido que impactem diretamente a vida delas. Quando o HPV chega, ele vê um ambiente propício para isso, porque ele fala, bom, se você está mudando constantemente esse epitélio, o mínimo de carga viral que consiga entrar em contato com regiões como células basais e parabasais já é o suficiente para garantir que as futuras células que virão vão ser células modificadas. Então, pensa assim, eu tenho um tecido saudável, por exemplo, no homem, que não é um tecido que tem essa escamação constante, por exemplo, como o tecido da mulher. O tecido do homem, se ele entrar em contato com o HPV, sempre vai ser aquele tecido mais externo, e o HPV, para que ele gere, por exemplo, um câncer, ele vai precisar principalmente atingir as camadas mais internas, as camadas basais e parabasais, que são elas que têm uma capacidade multiplicativa maior, certo? Uma capacidade de se dividir, e essa capacidade de divisão, ela vai querendo ou não ela vai estar intermediando esse processo de gerar um câncer ou não local. Quando eu passo diretamente para o epitélio feminino, ali o epitélio reprodutor feminino, eu posso estar oscilando entre um dia a mulher está lá num período, por exemplo, fértil, e eu ter uma camada espessa e robusta, onde o HPV vai entrar em contato, por exemplo, apenas com células superficiais que já estão num processo de escamação e possivelmente ele não vai para frente, ou ele pode pegar um processo pós-menstrual, onde eu tenho um epitélio fragilizado ou que acabou de descamar e ele está passando por um processo de limpeza, vamos dizer assim, um processo de restauração do ambiente dele para o início de uma nova proliferação. E então ele está bem frágil, ele está bem pequeno, então ele está suscetível a processos inflamatórios. Com isso, o HPV entra com muita mais facilidade, por exemplo, nas células parabasais, facilitando, então, por exemplo, a chegada dele em células basais. Essa chegada em células basais é o problema. Uma vez que ele entra nessas células basais, são células relativamente jovens, relativamente imaturas, são células que o potencial dela de multiplicação é muito alto, é um potencial muito alto para multiplicação desse vírus. Com isso, se eu gero uma mutação nessas minhas células, que são células características como são células caracterizadas como células basais, são células germinativas, a prole dessas células, todas as células que vêm ou estarão advindo dessa divisão celular, possivelmente podem estar carregando o HPV ou o vírus do HPV, ou até mesmo se ocorrer uma mutação aqui, transformando uma dessas células em um câncer, eu vou estar gerando um epitélio inteiro derivado apenas dessa célula. Esse é o grande problema do HPV. Como é que ele vai se manifestar? Ele tem estágios. Vamos lá. Eu posso encontrar o HPV em 3 estágios importantes, sendo 2 deles lesões que nós conhecemos como lesões de alto e baixo grau, que são passíveis de serem acompanhadas pelo citopatologista e junto o acompanhamento do médico ginecologista, para evitar com que esse HPV se prolifere e ele continue aumentando, vamos dizer assim. E temos o carcinoma in situ já bem localizado, onde ele fica ali e não tem como você tirar, tudo bem? Isso é importante. Como é que isso vai ocorrer? Eu tenho epitélio cheio, esse epitélio vai ser lesionado de alguma forma. Esse epitélio lesionado de alguma forma pode ser por vias naturais ou por vias não naturais, no caso, através de até mesmo o coito, né? O ato sexual pode gerar rompimentos ou até mesmo lacerações próximos à região do colo do útero que possibilite esse processo de infecção facilitada. Após isso, o contato com uma pessoa que já tem o vírus do HPV, levando esse vírus diretamente para o interior do epitélio, facilita então a promulgação desse epitélio para que ele comece a se desenvolver. Num primeiro momento, a pessoa infectada com HPV tem um aspecto de alguns tipos celulares que nós chamamos de coliócitos, que são células que têm o seu núcleo
bem definido, então ele é aquele núcleo bem corado, porém ela tem um halo branco ao redor desse meu núcleo e depois ela vem com os limites periféricos do seu citoplasma, como se fosse um ovo frito. Eu gosto muito de falar que é um ovo frito porque, se você olhar, ele lembra muito um ovinho frito. Você tem o halo do núcleo bem no centro, você tem aquela região que vai estar totalmente branca, e o finalzinho você tem uma borda que seria, na verdade, não é o limite do citoplasma, mas sim o citoplasma que está, vamos dizer assim, afastado desse núcleo. Isso vai ser uma das características muito importantes no raspado, no olhar. Então a gente vai entender quando a gente estiver dando uma olhada. Isso seria as primeiras alterações feitas, principalmente no tecido parabasal e intermediário que ocorre. Logo depois disso, quando o meu tecido ele começa a ter uma progressão um pouco maior desse vírus, eu começo a ter achados diferenciados em camadas que não eram comuns. Por exemplo, como eu disse para vocês, você começa a encontrar células basais e parabasais em grande quantidade, não estou falando em pouco, em grande quantidade, em raspados de epitélio que eram para ter epitélio intermediário e superficial. Então, você começa a ter não só uma célula, mas um conjunto, vamos dizer assim, um aglomerado de células ali que tem características parabasais e basais. E daí você começa a entender que, beleza, eu tenho, a partir daqui, algumas células que já têm as características normais, então elas são superficiais e intermediárias, porém eu tenho um conjunto de células anormais aqui, que são células, por exemplo, basais e parabasais. Por que elas estão presentes num raspado que não era para existir? E daí você começa a entender que, beleza, essa pessoa possivelmente está com HPV, ou se ela não tiver com HPV, ela já está num processo de desenvolvimento do câncer, provindo possivelmente do HPV ou de outras razões. Não é só o HPV que gera o câncer de colo de útero. Isso é bem importante a gente levar em consideração. Então vai se fazer a pesquisa para ver se, por exemplo, ela está com um HPV a partir do momento que eu faço essa pesquisa, principalmente através de biomol, pela qualificação desse tipo de vírus. Eu vou ver se, através do PCR, se ele é o tipo de HPV 16, se ele é 18, qual é a prevalência, quais são o nível de agressividade desse câncer, desse tipo de HPV, aliás, e se ele está se transformando ou não. Tudo bem? Se ele vai progredir com mais facilidade ou não. E daí você consegue adotar estratégias para conter isso. Fora isso, se eu enxergo um determinado ponto que some todas as minhas células de características normais, e a partir desse determinado ponto eu só tenho células alteradas, eu já tenho uma lesão de alto grau para um carcinoma. Por quê? A lesão de alto grau para um carcinoma, eu costumo falar para os alunos que é assim. Pensa o seguinte, uma célula normal, vocês viram como era um tecido normal. Você tem uma outra alteração de vez em quando e isso não vai acometer na sua leitura citopatológica. Quando eu tenho uma lesão de baixo grau, eu tenho coisas incomuns que não deveriam estar presentes ali. Então, principalmente tecidos, principalmente células que têm características muito inferiores da lâmina basal que estão presentes na parte superior. Perfeito. Isso em grande quantidade. Logo em seguida, quando eu entro para a lesão de alto grau e o carcinoma, eles têm uma faixa, um estreitamento muito grande de conceitos. Por quê? O carcinoma, eu já tenho a tomada do meu tecido ou a inversão quase completa daquelas células. Eu não tenho mais células normais presentes, ou se eu tenho, é uma outra célula normal presente. Isso já é um carcinoma aparecendo. Isso no esfregaço. No esfregaço. Já quando eu estou falando, por exemplo, de uma lesão de alto grau, significa que eu estou nesse processo de transição e eu vou ter características importantes a serem vistas. Principalmente o quê? Eu ainda tenho presença de células normais. Dessas células normais presentes, as células anormais, elas estão em grande quantidade, até mesmo em maior quantidade que as células normais presentes naquele esfregaço. E essas células anormais, elas têm sempre característica de células basais ou alteradas de uma forma irreversível, irreconhecível, vamos dizer assim. Ela não ganha aquela morfologia normal que estávamos acostumados com os outros tipos celulares. Tudo bem? Então, vamos dar uma olhada em algumas lâminas para vocês entenderem isso de uma forma mais fácil. Tudo bem?
Aqui ficam algumas lâminas de características de baixo grau, ou seja, lesões de baixo grau. Então, só lembrando, vamos voltar nas lâminas normais, para que vocês memorizem mais ou menos como que era para ser uma raspada normal, e depois a gente volta para as lâminas anormais, tudo bem? Vamos voltar lá nas lâminas normais. Então, aqui, por exemplo, é uma lâmina normal, como eu disse para vocês. Raspei o epitélio mais externo. Então, eu tenho aqui camadas intermediárias e superficiais. Camadas intermediárias e superficiais. Descarta esses polimorfonucleares que aparecem aqui, que são basicamente decorrente de um processo lesivo, né? Que você vai liberar um pouquinho de sangue de vez em quando, ou às vezes está acontecendo um pequeno processo infeccioso que pode liberar esses polimorfonucleares aqui, que são os nossos neutrófilos que nós conhecemos, tudo bem? Eles não ficam muito bem corados de vez em quando, eles ficam bem feinhos. Só fica vendo a parte interna deles. E aqui, quando a gente estava falando novamente das lesões de baixo grau. Como eu disse, uma das prevalências da lesão de baixo grau são os coliócitos. Como eu disse para vocês, ele parece um ovo frito. Olha aqui para mim. Eu tenho o núcleo dele bem demarcado, e a partir desse núcleo bem demarcado, eu tenho aqui o extravasamento dessa parte toda em branco, vamos dizer assim, toda mais clara, e o seu citoplasma depois fazendo o contorno. Aqui eu tenho duas células, uma do lado da outra, mas aqui você vai ver coliócitos em quase todos achados celulares de lesão de baixo grau. Isso é uma característica importante. Existem outras características? Existe a produção, por exemplo, de queratina, existe a produção de multinucleação, existe a diferenciação de tamanho de núcleo, mas para um mini curso de 2 horas ali, é muita coisa para a gente ir colocando, são vários fatores para a gente ir enumerando, e com certeza vocês não iriam pegar todos os fatores. Vamos nos principais que ficam mais fáceis da gente conseguir, por exemplo, distinguir ou não, tudo bem? Então, dentro de uma alteração que está no começo do seu desenvolvimento, ou seja, ela não chegou por completo lá embaixo, ou seja, ela não chegou por completo nas camadas mais basais, na minha lâmina, na minha camada basal ou nas minhas células parabasais, ou se chegou, ela está num processo de alteração, principalmente das células que estão nas camadas acima, que seriam as minhas células que começaram a se amadurecer, ou seja, intermediárias e superficiais. Essas células, principalmente a intermediária e principalmente a superficial, elas vão refletir muito bem esses coliócitos, que são essas formações celulares aqui, tudo bem? Onde eu vou ter o meu núcleo bem definido, eu vou ter, então, um clareamento da parte medial, vamos dizer assim, da parte do meio das minhas células, e o contorno da célula que seria feito vai ser feito pelo afastamento do meu citoplasma. Então, condensa-se todo o citoplasma na borda, vamos dizer assim, dessa célula, onde eu consigo fazer a coloração. Bruno, nessa região não tem citoplasma? Não, ela tem citoplasma sim. Porém, a coloração e os componentes que necessitam para fazer a coloração dessa região aqui, elas se alteram. Por isso que geralmente ele condensa a coloração nas bordas, onde tem alguns elementos específicos. Importante lembrar que quando nós fazemos qualquer tipo de coloração, a coloração geralmente ela vai para afinidade química, ou afinidade básica, ou afinidade ácida, ou afinidade com um componente específico. Aqui as colorações por Papa Nicolau, elas são feitas bem parecidas com o panótico, não, a hematoxilina eosina que nós utilizamos, por exemplo, no hemato, bem parecidas, são quase irmãs. Na verdade, a coloração de citopatologia, ela deriva da coloração ali que nós utilizamos em hemato. E nisso, as cores são bem parecidas com o que vocês vão ver, por exemplo, no hemograma. Aqui, no caso, você tem essa coloração mais básica, e já em tecidos onde você tem células superficiais, você tem uma coloração mais ácida, justamente por conta do pH dessas regiões. As células superficiais, elas estão em contato direto com a microbiota, e a microbiota é bem rica em lactobacilos. E esses lactobacilos, eles fazem muita fermentação láctica. Isso facilita, por exemplo, que as minhas células tentem se adaptar com o ácido que está sendo produzido naquele determinado local. Isso leva, por exemplo, a uma facilidade, uma afinidade por ácido, principalmente nas minhas células superficiais. Já nas minhas células
intermediárias, elas não têm tanto essa afinidade por ácido, porque elas estão num ambiente ali que não necessariamente elas entram em contato com essa injúria toda vez. Então, elas têm essa basifilicidade. Ou seja, elas são um pouco mais básicas nesse caso. Tudo bem? Isso é importante a gente deixar anotado. Então, para as lesões de baixo grau, todo mundo conseguiu entender o que são os coliócitos, que eles vão definir, por exemplo, uma lesão de baixo grau de uma forma mais clara? Tudo bem? Conseguiram entender o ovo frito? Todo mundo está bem? Deem joinha. Perfeito. Temos alguns joinhas aparecendo, outros joinhas nem tanto. Tudo bem, gente. Então, beleza. Eu defini o que é uma lesão de baixo grau. Significa que ele tem salvação? Significa que dá para continuar? Vamos dizer assim, o tratamento? Dá. Tem tratamento? Tem volta? Tem. As pessoas vão acompanhar essa pessoa. Principalmente vai existir a tomada de alguns retrovirais para evitar a proliferação desse determinado HPV. Hoje existem vários tipos de tratamento para o HPV em si, principalmente na fase teste. Lógico que uma vez que entra assim, em fase terminal já é uma coisa mais difícil de trabalhar, principalmente quando o câncer já está instalado. Então você pretende fazer o que sempre é a retirada cirúrgica daquele órgão. Isso é um evento traumático para toda mulher, acredito. E pensando nisso, a gente evita com que isso daí se prolifere. Por isso a importância, por exemplo, de fazer o Papa Nicolau sempre, todo ano. Isso é muito importante. Ah, mas professor, eu não tenho a vida sexual ativa. Tudo bem, você não tem a vida sexual ativa, mas é sempre importante fazer e cuidar da sua saúde íntima, principalmente, tanto homens quanto mulheres. Por quê? Porque a gente não sabe quando isso pode aparecer. Não necessariamente só esses eventos ocorrem apenas com a transmissão sexual, mas por N outros motivos. Até mesmo infecções oportunistas que você pode ocorrer em determinados locais. Quem nunca foi usar um banheiro público ou um banheiro, um sanitário de procedências duvidosas? Então, você sempre tem que tomar cuidado com isso. Tudo bem? Aqui, lesões de alto grau, como eu disse para vocês, e daí a gente vem com aquele conceito que eu já tinha deixado mais ou menos claro anteriormente. Vamos lá. Dentro dessas lesões de alto grau, o que eu disse para vocês? Elas têm alterações, eu tenho presença de células ainda, de vez em quando, que têm características normais, porém, predomina-se alterações ou predomina-se o fator de células que são anormais, ou seja, que não deveriam estar naquele tecido, com características de célula parabasais ou basais. Aqui está transitando muito entre o carcinoma e essas células de alto grau. Então, dependendo do citopatologista, dependendo da lâmina, ela pode ser considerada tanto uma lesão de alto grau, bem definida, quanto um carcinoma em si, in situ, já pré-estabelecido. Tudo depende. E vai depender do grau dessa lesão. Dentro do próprio alto grau, eu tenho graus de lesões diferentes. Se vocês derem uma olhada nessas lesões diferentes que nós estamos vendo aqui, por exemplo, essa lesão aqui central, se vocês olharem, eu tenho algumas células ainda que conotam tecidos normais, certo? Porém, aqui eu já tenho destruição de citoplasma, já tenho rompimento, tudo isso daqui, ela existe. Essas células aqui, elas já não são mais caracterizadas como células intermediárias, elas são células de origem parabasal. Essas células aqui de origem parabasal e basal, elas já estão bem complexas. Essa minha célula aqui, ela já não tem mais, ela tem a coloração e lembra uma célula superficial, porém ela não tem tamanho e o núcleo dela é muito grande. Então você já vê que toda a morfologia que começa a se apresentar ao redor dessas células normais não são tão normais assim. Vamos passar para cá. Nós temos o fragmento de uma célula superficial aqui no canto, e se você ver, todas as minhas alterações aqui são células anormais, parabasais, anormais, com vários micronúcleos aparecendo, com várias alterações citoplasmáticas, má demarcação de citoplasma e divisão com núcleo. Isso tudo aqui já demonstra para mim que eu tenho mais células que são de origem basal e parabasal, logicamente modificadas, do que de origem normal. Então,
a gente fica bem evidente essas alterações. Aqui embaixo é a mesma coisa, células superficiais e aqui, ó, células todas parabasais e basais ao redor dela. Aqui a gente nem precisa, né, discorrer. As alterações dentro desse tipo de lâmina, eu já tenho aqui uma alteração severa. Ele discorre que é, por exemplo, um evento metaplásico em algumas dessas células. Eu tenho aqui a predominância de células predominância de células intermediárias intermediárias não, parabasais e basais, já bem definidas, porém, eu já tenho um agrupamento delas praticamente em quase toda a minha lâmina. Lógico que isso aqui é um recorte, possivelmente em outros estágios da lâmina eu tinha alterações parecidas com células normais para ser considerado uma lesão de alto grau. Aqui é a mesma coisa, deixa eu puxar para cá a câmerazinha. Eu tenho grande parte das minhas células sendo células normais, né? Então, são células superficiais, uma célula ou outra intermediária, porém, eu tenho a presença aqui bem robusta de células, essas não, mas essas daqui de células que são imaturas, tudo bem? Células basais e parabasais. Aqui eu tenho um evento, porque eu tenho um aglomerado de células, né? Eu tenho vários polimorfos nucleares se aglomerando. Possivelmente eu estou dentro dessa minha alteração, eu tenho também um conjunto de algum tipo de infecção. Possivelmente pode ser, por exemplo, um tricomonas aparecendo aqui, possivelmente, né? Porque lembra-se muito, depois a gente pode até discutir algumas lâminas sobre isso. As alterações nucleares, elas são muito importantes nesse caso, porque você vê que eles modificam muito as características que eram derivadas das células normais. Então, por exemplo, características de uma célula superficial, ela ser robusta em questão de citoplasma e tem um núcleo bem definido, bem pequenininho, mas bem condensado. Aqui, quando você vê a coloração desse tipo de célula, que lembre uma célula superficial, você vê aquele núcleo bem grande, bem espalhado. Então, tudo isso é uma lesão de alto grau. Bom, essas lesões de alto grau em si, elas se manifestam e elas já estão num período avançado. Dá para recuperar? Às vezes não, às vezes sim. Tudo depende do prognóstico do paciente, como que ele vai se comportar, como que ele vai estar levando essa doença. E, por fim, né, nós chegamos nas lesões que já são os carcinomas de células escamosas. Esse carcinoma pode ser in situ, ele pode ser invasor, ele pode não ser invasor. O importante é saber que toda vez que eu tenho uma lâmina de carcinoma, o que vai acontecer? Eu vou ter a alteração completa do meu tecido e eu já não tenho mais a presença de células normais naquele meu tecido. Então, no raspado celular que nós vamos levar, no esfregaço que nós vamos estar fazendo a leitura, você quase não, vocês não vão encontrar células normais. Ou se encontrarem células normais, daí a gente pode fazer o que eu disse para vocês considerar, tanto como alto grau, como baixo grau, e daí tem outros fatores que a gente nem leva em consideração. Por exemplo, qual é o período menstrual que a mulher está levando em consideração? Isso daqui ele está próximo ou ele não está próximo da minha lâmina basal? A minha lâmina basal ela está sendo respeitada na hora de fazer a coleta? Eu estou invadindo outros pedaços do tecido? Eu tenho uma grande quantidade de sangue, por exemplo, quando eu faço uma coleta de um tecido fragilizado ou não? Tudo isso a gente tem que levar em consideração. E a partir daqui eu já tenho um processo que é considerado, já é o carcinoma em si, já é o câncer sendo desenvolvido, e eu já tenho que entrar com procedimentos, com tratamentos oncológicos um pouco mais severos. Tudo bem? Gente, por enquanto, dúvidas? A gente já está encaminhando mais ou menos para o final, vamos dizer assim, a gente está indo em direção aos testes. Vocês têm dúvidas para a gente começar a fazer uma pequena dinâmica aqui de tentativa de descoberta e de erro aqui das lâminas? Professor, você prefere que faça as dúvidas de agora ou que deixe tudo para o final? Na verdade, assim, podemos fazer as dúvidas agora nesse caso, por quê? Vocês estão me escutando bem, né? Uhum. Beleza. Eu prefiro que faça as dúvidas agora porque a gente vai fazer uma pequena dinâmica depois, na verdade aqui agora, sobre quais são as células que estão presentes aqui. Ou seja, quais são as possíveis células que estão aqui. Seria um diagnóstico de uma célula normal, carcinoma de baixo grau, carcinoma de alto grau, ou células de alto grau, baixo grau, ou carcinoma em si. Então, prefiro que vocês tirem as dúvidas e daí a gente entre para fazer essa dinâmica e daí a gente finaliza. O que vocês acham? Pode ser.
Beleza? Uma dúvida que eu tive é porque, vai lá no comecinho dos slides, né? Tipo, por exemplo, o maior número de gestações e o uso de anticoncepcionais orais, eles podem afetar, né? Quer dizer, podem ser fatores de risco, assim, para o desenvolvimento do câncer. Isso, beleza. Vamos lá. A dúvida em si é, quando a gente está falando de utilização de anticoncepcionais e mediação de câncer, ela é bem subjetiva no quesito. Isso vai gerar? Não, é um dos fatores. Quando você está trabalhando com um metabolismo hormonal, principalmente nas mulheres, é algo bem delicado, principalmente quando a gente está falando de alteração, de aumento e diminuição de epitélio. Porque o que ocorre? Aqui no epitélio feminino, dentro de uma... Se a gente fizesse um gráficozinho, ele vai aparecer assim. Eu tenho o ciclo menstrual dela, certo? No início do ciclo menstrual, eu tenho aquela minha camada só com células basais e parabasais. E um pouquinho ou outra de camada intermediária. Daí eu tenho o início do ciclo menstrual, ou seja, eu começo a colocar muito hormônio aqui dentro. Esse ciclo vai aumentando, 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 então minha camada proliferativa vai ser ativa, né? E eu vou começar a fazer várias células do epitélio intermediário. Então, eu vou ter aqui bastante células do epitélio intermediário, algumas células do epitélio superficial. Ali, das minhas camadas superficiais intermediárias. Qual é o problema disso? Beleza. Isso daqui, dentro de um ciclo, ele vai chegar em determinada fase. Na minha fase lútea, eu perco as minhas camadas, que são consideradas camadas superficiais, e fico só com camadas intermediárias, basais e parabasais. Só que eu fico com um epitélio muito espesso. Chega no final lá da fase lútea, ela descama tudo, fico lá com o meu epitélio novamente normal. Só que se você entra com o uso de anticoncepcionais, o que vai acontecer? Você está colocando, colocando hormônio ali para que ocorra a fase de, vamos dizer assim, proliferação contínua. E essa proliferação, ela, de duas formas, ela pode estar agindo. Se eu estiver utilizando aquele anticoncepcional de forma contínua, ela não tem a regressão, ou seja, ela não tem o descarte. Ou se existe o descarte, na verdade, ele vai ser só de células superficiais. Então, você está vendo que ele não vai ter a reciclagem de toda aquela célula que foi feita durante o processo menstrual? Se eu não tenho esse descarte, o que vai acontecer numa possível lesão que ocorra lá no começo da minha proliferação? Eu vou estar ali substituindo todo aquele meu tecido com muito mais facilidade. Por quê? O hormônio ativa a minha lâmina basal e a minha camada germinativa o processo de proliferação. Eu acelero o processo de multiplicação celular através de uma ação hormonal. Então, se eu estou utilizando o hormônio anticoncepcional em uma janela que eu tenha infecção por HPV, eu estou potencializando a multiplicação dele, concorda? Sim. Então, entende como que é um problema? Então, ali é um possível problema no quesito quando a gente está relacionando diretamente com o uso de anticoncepcionais. Usar anticoncepcionais causa HPV? Não vai causar. Mas em uma janela onde eu tenha a utilização do anticoncepcional, ele é um potencializador que vai acarretar mais fácil as alterações celulares. Beleza? Mais dúvidas, gente? Bruno. Eu? Bom dia. Fernanda, quem fala aqui. Me tira uma dúvida. Durante a sua explicação, você falou do processo aí até chegar num carcinoma in situ, né? No processo de metaplasia, esse início, quando existe ele pode ser um processo, por exemplo, inicial de metaplasia sem atipia celular, e aí ele vai indo para uma evolução de displasia, e aí esses graus, dependendo do grau que está de displasia, ele pode ser revertido esse processo se iniciar um tratamento? Então, a gente tem que diferenciar algumas coisas. Vamos lá. O processo metaplásico ele vai ocorrer principalmente em uma determinada junção que a gente conhece, né? Que é a junção JEC lá, que é a junção escamocolunar. Vamos dizer assim, lá ele se desenvolve com mais facilidade do que em outros locais. Quando a gente está falando de um processo que pode gerar um processo infeccioso por HPV, que pode gerar em si o câncer, eu estou falando de um processo que todo o meu sistema ele vai estar, vamos dizer assim,
vulnerável em um determinado ponto. Então, dentro desse meu processo de metaplasia, sim, ele pode virar um câncer com mais facilidade do que qualquer outra região que esteja presente. Por exemplo, que o início do cólon, ou até mesmo que a minha parte da endoderme ou da minha parte da ectoderme por completo. Eu tenho mais facilidade de gerar o câncer ali, por quê? Porque ali é uma região de, vamos dizer assim, de impulsos. Eu gostaria, não é essa palavra que eu queria falar, mas é numa região de estímulos. Essa é a palavra certa. Como é uma região onde eu estou confrontando duas realidades, que é a realidade do meu tecido extracelular, ou seja, que está em contato com a minha ectoderme, né, que está em contato sempre com o fundo da vagina ali, com o canal vaginal, e com a minha endoderme, que está em contato com outro pH, com outra composição, que está no fundo do útero, ali ele tem estímulos mais fáceis para ocorrer qualquer tipo de alteração que não necessariamente precisa, por exemplo, existir dentro do HPV. Ali é um local perfeito para que ocorra, por exemplo, uma pessoa que tem propensão ao câncer, ela desenvolva câncer de colo de útero sem necessariamente existir a infecção por HPV. Dentro disso, se ela tem uma alteração que ocorreu naquele local, dependendo do tipo de coleta, dependendo do tipo de avaliação, e o médico consegue avaliar isso lá pelos graus baixo até um pouco do começo do grau alto, vamos dizer, a displasia moderada, dá para reverter através de alguns tipos de tratamento, principalmente tratamentos esfoliativos, que daí ele vai contemplar a esfoliação completa daquele local, repovoação com novas células, acompanhamento desse determinado tipo de repovoamento celular. Porém, é um tratamento que não é muito convencional e não é sempre que você vai ter disponível na rede, por exemplo, rede pública de acesso. Geralmente vai ser com tratamentos antivirais e tudo mais. É normal? Não é normal. Geralmente as pessoas que já têm o câncer ali, ou têm a infecção ali, que começam a se proliferar, ou têm alterações significativas nesse determinado local, metaplasias nesse determinado local, a tendência é que ele evolua também num quadro mais rápido do que o normal, por conta desses estímulos que vão ocorrer de forma externa. Lembrando que assim, a célula, toda vez que você estimula ela, independente seja um estímulo físico ou químico, ela vai responder acelerando o metabolismo dela de alguma forma. Então, nesse local específico da junção isquiomo-colunar, ele acelera muito rápido. Então, uma evolução de um quadro de câncer de colo de útero ali é muito mais rápido, por exemplo, que se fosse só na endoderme ou só na ectoderme. Consegue entender o que eu quis dizer? Dá para reverter? Dá para reverter. Mas a chance de reversão é alta ou é baixa? Tudo depende de quando ocorreu o diagnóstico. Entendeu? Entendi. Chegamos Entendi, perfeito. Chegamos a uma conclusão. Tá, tudo bem. Obrigada, Bruno. De nada. Tudo é o que eu quero dizer. Tudo depende de quando que ocorre o diagnóstico, gente. É muito importante, por isso que, assim, quando eu comecei a dar aula de citopatologia pro pessoal, em algumas turmas, eles viraram e falaram assim, é importante, bom, os homens, eles não levam em consideração citopatologia quase nunca. Eles vão levar em consideração quando é um quesito pessoal ou quando quer fazer uma especialização. Mas para as mulheres, o tema citopatologia é muito importante, por quê? Porque vocês estão muito vulneráveis, principalmente o HPV, de inúmeras formas possíveis. E o monitoramento disso, de uma forma ou de outra, através do exame de Papa Nicolau, através constantes, né, vamos dizer assim, anuais, semestrais, como se fosse um check-up geral, é importante porque a gente nunca sabe quando ocorre essa infecção de forma exata. Não só por conta de uma infecção que seja de origem sexual, mas pode ocorrer de inúmeras formas diferentes. Tem revisões bibliográficas de contaminação por banheiro público, tem revisão bibliográfica por contaminação de inúmeras formas diferentes, não só, o que eu quero dizer, não só por compartilhamento de material, por compartilhamento de roupa íntima, tudo isso pode acontecer uma possível infecção, dependendo do estado ou do estágio que a pessoa tem de imunidade, de outros fatores. Mais dúvidas, gente? Professor, a Marcela ela perguntou, o HPV em homens, ele se manifesta apenas através das verrugas ou também existem lesões em certos tecidos? Na verdade, assim, as lesões em certos tecidos são as verrugas, grande parte das vezes. Na mulher, ela vai aparecer as verrugas
num estágio quando ele está mais epidermal, vamos dizer assim, quando ele está muito mais próximo a regiões da epiderme. E é muito comum, então, você conseguir fazer o diagnóstico da HPV nesse ponto. Você tem uma verruga aparecendo e, ao mesmo tempo, você não sabe se aquela verruga surgiu do nada ou se a pessoa já tinha aquela propensão até aquela verruga. Você vai fazer a pesquisa e, geralmente, ela está com HPV ou teve contato com HPV. O tipo de HPV é importante. Então, depende do HPV. Ele pode ser mais agressivo ou pode ser menos agressivo. Em São Paulo, o Instituto, o ICESP, né, ele trabalha muito com isso. Tem a professora Luísa lá, que ela trabalha basicamente com HPV do Brasil inteiro. Daí, numa conversa que a gente tem, eu estava trabalhando com eles em colaboração durante o meu mestrado, e eu cheguei a essa mesma pergunta para eles. Eu falei, então, mas como que é a manifestação em homens, né? Porque a gente sabe que o HPV em si, ele pode ser, ele pode não se manifestar em homem tanto quanto mulher. O homem pode ser só a pessoa que está carregando, e a mulher, uma vez infectada, que vai manifestar todos os problemas. E sim, realmente, algumas cepas de HPV, vamos dizer assim, 70% das cepas de HPV isso vai ocorrer. Pensando que eu posso gerar ou não a verruga, mas eu não vou ter uma lesão em si tão perigosa quanto o câncer de colo de útero, que é gerado pelo HPV em mulher. Mas isso entra naquela situação que eu estava explicando para o João. É situacional. Decorrente desse metabolismo celular, desse tecido ser ativo, descamar e voltar a crescer, o homem ele não tem isso, né? Ele não tem uma alteração hormonal que regule, por exemplo, o aumento ou a diminuição do epitélio peniano, por exemplo. Aquele epitélio ele vai ser descamado ali, principalmente na parte da uretra, mas é uma descamação baixa. Não é uma descamação regular e não é uma descamação programada. Já o epitélio feminino é uma descamação programada. Então, a chance de gerar o câncer de colo de útero aqui, o câncer em si, é muito mais em regiões como assim, o epitélio anal. Então, é muito comum você ter envolvido o HPV em homens no epitélio anal através de relações sexuais homoafetivas, né, nesse caso, e que em si não existe a utilização de preservativos. No caso, o epitélio anal masculino, ele vai mimetizar o epitélio, no caso, feminino, nesse caso, porque ele tem uma descamação constante. Consequentemente, ele vai produzir muito mais células do que, por exemplo, o epitélio peniano. Tudo bem? Porque você tem uma descamação mais severa decorrente a atrito e outros fatores. Então, sim, você pode ter uma manifestação, só que em um epitélio diferente, não é na região genital masculina normal, mas sim no epitélio anal. Tudo bem? Sim. Pode falar, gente. O que mais? Todo mundo tá quietinho, tá todo mundo bem. Pode falar. Quanto ao HPV e Papa Nicolau normal, existe algum risco assim para a mulher? Porque, Como assim? por exemplo, desenvolver, por exemplo, o câncer, né? Porque a pessoa pode ter HPV e Papa Nicolau está normal ou não. E daí, o risco seria baixo, então. Então, vamos lá. São coisas diferentes, né? A infecção por HPV, ela pode gerar o câncer de colo de útero, uma vez que ocorra essas alterações importantes. Isso vai depender da cepa do HPV, do período que foi infectado, tudo isso a gente estava vendo. Uma vez que é infectado, eu tenho alterações relevantes? Tenho. Tenho as alterações que a gente estava vendo. Geralmente são lesões que a gente considera lesões de baixo grau. As alterações mais recorrentes, quando a gente vai ter ali um processo infeccioso em células superficiais, vai ser, por exemplo, aumento do meu núcleo, eu vou ter multinucleação das minhas células, eu tenho as minhas células superficiais aparentes, mas eu vou ter processos ali de coliocitose nelas, vou ter aumento nuclear, vou ter divisão nuclear. Isso vai ocorrer com maior frequência. Dá para você distinguir? Dá para você distinguir. Dá para você bater o martelo que é HPV? Não dá para você bater o martelo. Você vai ter que entrar em testes de biomol para caracterizar e quantificar.
Por isso que quando a gente está falando de citopatologia, a gente entra em classificações gerais morfológicas, né? Então a gente vai falar que isso daí é uma atipia, isso daqui é uma alteração, uma displasia moderada, uma displasia leve, isso daqui é uma atipia benigna, uma atipia maligna. No caso disso, ela entra, grande parte das vezes, como atipias de características indeterminadas. Quando você tem infecção por HPV, e em si ela é em células superficiais, e ela não tem tendência a ser cancerígena. Por quê? Porque ela só vai modificar os tecidos mais superficiais. Então, ela vai lá na célula superficial, na célula intermediária, faz algumas modificações e a cepa morre porque ela não dá continuidade. Ou ela pode até ficar ali, mas ela não vai dar muita continuidade porque ela não tem penetração nos outros tecidos. Entendeu? Então, você identifica as alterações? Identifica. Mas elas são alterações relevantes em si para o diagnóstico? Muitas das vezes elas passam até despercebidas, porque dependendo do local que ocorreu essa infecção, você não consegue captar no exame. Muito obrigado. E aí, gente, tudo certo? Então, beleza. Vamos pensar no seguinte, então. Já que todo mundo tirou as dúvidas, não eram dúvidas em si morfológicas, falando, né? Mas vamos pensar nas lâminas. Pensando em todos esses, vamos dizer assim, em tudo que a gente já disse até agora, levando em consideração todas as características que eu levei para vocês. Então, lembrem muito bem das células normais e agora a gente vai tentar aplicar esses diagnósticos a algumas lâminas que eu tenho. Eu acho que eu coloquei algumas lâminas que já até são repetidas, porém eu tenho outras lâminas que não são repetidas. E daí a gente tem 3 opções, né? Uma lâmina com células normais, uma lâmina com infecções de baixo grau, uma lâmina com infecções de alto grau e lâminas com infecção com carcinoma. Opa, nossa, alguém mandou. Ah, o professor. Valeu, professor. Então, bora lá. Pensando aqui, ó, eu tenho 4 situações. 4 situações. Dessas 4 situações, vamos uma por uma, que eu acho que fica mais fácil, a gente consegue identificar. Vamos lá. Situação A, eu tenho lâminas normais, lâminas de baixo grau, alto grau ou carcinoma. E podem chutar aí, eu dou um tempinho para vocês colocarem. Na situação A, primeiro. Normais, normais, normais. Acho que é normal. Beleza, realmente, a situação mais normal. Assim, previamente falando, a gente está batendo um olho aqui e a gente vê características de células normais. Vamos lá. São células superficiais, células intermediárias, alterações no núcleo, quase nenhuma. Eu tenho um núcleo um pouquinho maior do que o normal, mas ele é um núcleo ainda de uma célula considerada intermediária. E aqui já tenho núcleos de células superficiais. Tudo bem, na situação B. Na situação B eu tenho células normais, lesão de baixo grau, lesão de alto grau ou células cancerígenas. Isso que a gente não entra em atipias. Né? Nossa, atipias daria mão na cabeça de vocês. Desdenha. Lesão de baixo grau. O que mais? Mais, gente. Pode mandar no chat. Eu estou com o chat aberto esperando chutes. Bom, na lâmina B, ela é uma lâmina normal, não é de baixo grau. Por que ela não é de baixo grau e por que ela é normal? Apesar da coloração ser um pouco mais clara nessas lâminas aqui, principalmente aqui no cantinho, né? Induz nós ao erro, né? Pensando que é um processo de coliocitose. A coliocitose em si, ela é bem clara. Eu tenho um núcleo quase central e não é só todo o processo branco aqui, vamos dizer assim. Eu teria grande parte desse processo branco seguida também de uma presença muito grande de citoplasma ao redor.
Aqui, basicamente, é uma coloração que não estava tão boa, ou ficou um pouco mais velha, mas ela tem as características das minhas células intermediárias. São células normais. Aqui você vê a sobreposição dessas células, elas estão uma sobre a outra. Por isso que o azul fica um pouco mais forte, daí ele consegue identificar de uma forma mais fácil. Tudo bem? Nesse caso, nas duas últimas aqui, ó, na C e na B. Tá. Na C e na B, o que vocês colocariam? Normais, baixo grau, alto grau, ou sendo carcinógenas? E aí? Avaliem. A C e a B. E a D. Lembrando que a grande parte dessa aula foi montada, eu utilizei o Atlas online que nós temos disponíveis para todo mundo, que é o Atlas do OMS. E depois eu deixo o link para vocês, para quem quiser mais assistir. Para quem quiser mais lâminas e tudo mais. Alto grau e carcinoma in situ. E aí, gente? Mais alguém? Beleza. Vamos lá. Vocês vão ficar... Não, Bruno, mas de novo, são todas normais essas lâminas. Não tem nenhuma lâmina alterada aqui. Na verdade, são recortes de lâminas. Por quê? Vamos lá. São períodos diferenciais da mulher. Aqui, no caso, aqui são lâminas parabasais e aqui são lâminas basais, igual vocês mesmos igual a gente disse anteriormente. Sim, um contexto separado assim leva a gente ao erro. Lógico que a gente precisa saber. A D, ela vai mostrar aqui, ó, essas lâminas aqui são todas basais. Sim, se fossem só essas lâminas, se fosse dentro de um contexto que eu tivesse outras visões das minhas células, a gente poderia bater como sendo carcinoma e no primeiro momento falar que é uma lesão de alto grau. Porém, num contexto geral, que eu estou mostrando para vocês, são todas lâminas normais. Ou seja, aqui tem uma representante quase de cada tipo de célula presentes no epitélio. Então, aqui eu tenho uma lâmina normal, que é onde eu só teria células basais. Isso é muito comum, por exemplo, depois da menopausa ou após a retirada química de tratamento químico para infertilidade, né? Tem um nome disso, que é uma castração química. Então, a pessoa ela vai ter um processo ali onde ela só vai ter as minhas células basais presentes e num processo de captação dessas lâminas você só vai ter isso. Você não vai ter outros tipos celulares lá presentes, porque o tecido dela ficou tão fragilizado que eu só tenho as minhas células inativas basais presentes. Tudo bem? Aqui é um tecido que é muito comum em crianças. Por isso que a criança, antes da primeira menarca, ela não tem um desenvolvimento do útero, ela não vai ter um desenvolvimento daquele tecido endometrial. Consequentemente, ela não tem células superficiais e intermediárias. Por quê? Porque não teve ação hormonal ainda. Então, uma menina, ainda antes da sua primeira menstruação, alguns anos antes até, você consegue fazer um Papa Nicolau e descobrir que você tem essa formação normal, ou seja, eu tenho muitas células parabasais, que são células pré-processo de amadurecimento. Então, aqui é muito comum você ter. É muito comum ter esse processo também em pessoas pós-menopausa. Igual aqui, dependendo da situação em que localização nós estamos falando da menopausa, eu vou ter células mais basais e células parabasais. Então, nesse caso aqui, gente, todas as lâminas são normais. Por quê? São situações diferentes que a gente está mostrando. Então, eu posso falar que são 4 etapas diferentes. Aqui eu tenho uma fase onde a mulher já está numa fase
pós-menopausa muito tempo, então só tenho as minhas células parabasais, masais, quer dizer. Aqui eu tenho uma infância, aqui eu tenho uma mulher no período fértil e aqui eu tenho uma mulher no ciclo normal, tudo bem? No período fértil eu tenho uma grande quantidade de células intermediárias e eu quase não tenho células superficiais porque eu tenho uma alocação muito rápida dessas células, tudo bem? Já aqui, quando eu olho aqui, todas essas 4 células que a gente está vendo, todas as 4 visões, são 4 lâminas diferentes, e daí eu pergunto para vocês, eu tenho alterações aqui? E daí vocês podem chutar. E daí pode chutar com vontade, porque eu tenho certeza que grande parte vai acertar. São o mesmo tipo de lesão para as 4 lâminas, nesse caso. E aí? Não parecem normais. Alto grau, baixo grau ou carcinoma? Alto grau? Não sei. Acho que são alto grau. Lembra das características que a gente disse, do que é alto, qual a diferença do alto para o baixo? O que prevalece no baixo grau e o que prevalece no alto grau? Alto grau, eu tenho prevalência de células imaturas, ou seja, grande parte das células presentes no que a gente está enxergando são células de características parabasais e basais, e uma outra célula normal presente na minha leitura da minha lâmina. As minhas células de baixo grau são células onde eu vou ter principalmente coliócitos sendo formados, isso independente da estrutura celular, eu vou ter coliócitos sendo formados, e algumas células normais aparentes ou presentes, tudo bem? Então é importante a gente fazer essa diferenciação. Nesse caso, alto ou baixo, aqui é baixo grau. Por quê? Eu tenho uma presença de coliocitose bem intensa em quase todas as lâminas que a gente está enxergando. Vamos lá, onde estão os coliócitos? Aqui fica bem claro o que é o processo de coliocitose, comparado àquela que a gente estava vendo aqui, olha, que deu a entender que possivelmente poderia ser baixo grau, né? Olha aqui, eu tenho o branco, né? Ele fica bem evidente, o clareamento do citoplasma, e a borda ela fica bem robusta, eu consigo enxergar onde fica a demarcação do meu citoplasma, que fica todo aglomerado nesses pontos. Então, isso daqui é um processo de coliocitose bem normal, bem vivo. Aqui em cima eu consigo ver o processo de coliocitose dentro dessas minhas células, o afastamento do citoplasma, eu tenho o citoplasma nas margens, ficando bem claro, o núcleo bem redondinho. Isso daqui é os processos de coliocitose bem normais. Além disso, eu tenho também eventos aqui de alterações, aumento de número celular, então as células estão em divisão nesse caso. Aqui, ó, processos de coliocitose claros, aparentes, células que estão num caminho de células normais, tudo bem? Então, elas estão bem prejudicadas, mas ainda são células normais aqui no caso. Elas se comportam como? Eu tenho uma célula basal, parabasal, um evento metaplásico aqui, mas ela existe. Aqui eu tenho um processo de coliocitose alterado, que ele já está bem feio aqui nesse caso, olha, não dá para enxergar. É um evento metaplásico que a gente chama, que vai estar ocorrendo, mas existem processos de coliocitose aparentes aqui. Então, aqui são lâminas de lesão de baixo grau, tudo bem? Parece alto grau, tem cara de alto grau, mas não é alto grau por conta do processo de coliocitose que, vamos dizer assim, 90% dos casos ocorre sempre em lesão de baixo grau, tudo bem? E aqui vocês podem chutar como sendo lesão de alto grau, ou seja, eu tenho grande parte das minhas lesões presentes com células imaturas, células que estão com presença de células normais, né? Então aqui, ó, isso aqui é uma célula normal, lógico que ela está gigante e eu estou com o meu núcleo um pouco mais avantajado, mas aqui é presença de basicamente células basais e células parabasais. Aumento de células basais aqui no caso, predominantemente no local,
tenho algumas amostras de hemácias aqui também presentes e aqui, no caso, tem um resto. É a mesma lâmina que tinha anteriormente, eu tenho um resto de uma célula normal aqui que cortou. Células superficiais presentes e um monte de célula imatura. Você vê que eu quase não tenho coliocitose? Eu não tenho processos de coliocitose aqui, por quê? Porque as minhas células intermediárias, elas deixam de aparecer, quase nenhuma célula que eu posso caracterizar como célula intermediária, e as minhas células prevalentes, como sendo células imaturas, são sempre células basais e células parabasais. Então, olha, sempre que eu tiver essa corzinha azul que lembra a minha célula superficial, a minha célula intermediária, eu tenho, na verdade, células que têm características de células parabasais que estão se transformando, porém, elas estagnam nesse desenvolvimento e ficam aí, ó, aumentando em número considerável. Conseguiram ver as diferenças entre as lâminas nesse quesito? Normal, alto grau e baixo grau, baixo grau e alto grau? Tá dando para entender, gente? Dúvidas? Agora ficou mais claro? Certo? E meio que para finalizar, né? E meio que para finalizar, nós temos nossas lâminas de câncer. Em si, os eventos de carcinogênese, eles são bem específicos, eles são alterações que estão ocorrendo ou já ocorreram, onde eu domino quase todo o meu tecido. Então, se vocês olharem aqui, isso que eu quero que vocês entendam. Vamos lá olhar para esse canto da tela, onde eu estou com as minhas lesões coradas em azul, principalmente. Aqui sumiram, praticamente eu não tenho mais lesão, eu não tenho mais células com características normais, né? Elas sumiram, elas não existem mais. Fora essas células sem características normais, o que eu tenho? As minhas células que tinham características, sem células imaturas, o que ocorre? Elas vão ter alterações no seu tamanho, no seu núcleo, então elas aumentam de tamanho de núcleo, elas diminuem de tamanho de citoplasma, elas começam a ficar células extremamente amorfas, você não tem mais uma morfologia que você consiga atrelar isso a elas. Então isso daqui é uma infecção, um carcinoma in situ já bem desenvolvido desses 4 quadrantes. Já aqui é uma lâmina que eu falei para vocês que é muito comum de acontecer. Eu tenho lesões, nesse caso aqui já é um câncer mesmo, você consegue ver ó, essas alterações onde você só tem, por exemplo, o núcleo aparecendo e quase não tem citoplasma, basicamente. Isso daqui é um processo carcinogênico, totalmente. E aqui você tem um processo carcinogênico que está invadindo outros tecidos que eles ainda existem em formas normais. Professor, isso daqui é alto grau? Então, depende do citopatologista, depende de quem está olhando e tudo mais, mas aqui ele já pode ser considerado carcinoma in situ, porém alto grau também. É muito inerente da classificação e do olho de quem está fazendo o laudo. Porém, isso daqui já é necessária intervenção cirúrgica, já tratamentos mais severos por conta do avanço do prognóstico da doença. Beleza, gente? Todo mundo certo? Deu para entender? Todo mundo gostou do curso? Do mini curso, ele foi mais claro. Eu acredito que eu tenha tentado abordar da melhor forma possível para vocês. Como eu disse, são 2 horas e meia de curso. 2 horas de curso, aliás, né? A gente não consegue dar uma aula de citopatologia completa, mas a gente pode fazer com que vocês ou despertem a vontade de estudar um pouco mais sobre isso, ou até mesmo que entendam um pouco mais fácil, que fique mais didático as aulas tanto de histologia quanto de citopato que vocês vão ter dentro da faculdade. E se vocês já tiverem citopato, beleza. Esse semestre a gente começou a ter citopatologia com a Mirella. Isso. Eu imagino. Eu tive também citopato e eu vou falar para vocês. A minha experiência com citopato dentro da faculdade não foi uma experiência, vamos assim, muito convidativa, porque citopato na faculdade é muito conteúdo e pouco tempo para você trabalhar. Ela é uma matéria muito robusta e que exige muitas horas de microscópio. Então, exige muito tempo que vocês fiquem no microscópio. Querendo ou não, se vocês têm tempo para ficar no microscópio, fica mais fácil de conseguir enxergar essas alterações que a gente foi trabalhando aqui. E também vai muito, por exemplo, de como que a gente constrói esse conhecimento. É muito mais fácil falar para vocês. Eu acho que com certeza todo mundo entendeu como sendo peças de Lego. Muito mais fácil do que olhando a imagem histológica, que é uma coisa
muito difícil de entender. Sim, Até foi vocês bem prático. pegarem o gosto e entenderem a imagem de histologia, que é uma coisa demorada, até mesmo para quem vai fazer uma especialização, por exemplo, se alguém sair daqui hoje for fazer patologia clínica ou anatomia patológica, vai demorar muito tempo até pegar as tonalidades, as divisões, as morfologias. Se você consegue associar isso a eventos que você é mais comum para você, fica muito mais fácil de você decorar e aprender. Porque primeiro você decora, depois você aprende. Beleza? Sim, sim, Bruno. Eu fiz iniciação científica na Unesp, na parte de patologia bucal, e é difícil mesmo, cara. É complicado a gente pegar, tipo, entender por pecinha de Lego, assim, é bem mais Muito fácil mais no fácil. começo, assim. E com certeza, Beleza. agora a gente vai ter citopatologia com a Mirella, a Gabi falou que vai ajudar demais, porque a gente já tá vendo que é tenso mesmo. É muito mais fácil, gente. E qualquer Sim. coisa, eu estou disponível para vocês. Se precisarem de ajuda, tiverem dúvidas, vocês têm meu contato. Grande parte de vocês já me conhecem. Uhum. Estou sempre não estou mais sempre agora no IPD, mas é só me mandar mensagem que eu tô qualquer coisa por aí. Beleza, Bruno. A gente agradece muito a palestra, foi muito esclarecedora, ajudou demais, ainda mais a gente que vai ter essa matéria por agora. E foi muito esclarecedor. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, gente. Qualquer coisa, eu disse para vocês, estou disponível para qualquer dúvida. Beleza, Bruno. Agradeço a participação de todo mundo que está aqui ainda, apesar do horário, né? E a gente encerra agora esse mini curso que a gente fez com muito carinho. Obrigado, gente. Muito obrigado, gente. Obrigada, gente. Muito obrigada pela participação de todo mundo. Obrigada, Bruno, pela disposição. Certinho? Então, gente, tchau, Certinho, tchau. Brunão. Perfeito. Qualquer Valeu, coisa. Brunão. Valeu. Obrigada. Mais um. Obrigado. Gente, meu computador tá travando, socorro. Ah,